Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Aqui você tem um curso online gratuito. Pode acessar, pode se inscrever, pode ativar o sininho no YouTube, com o mesmo nome, Estudo da Doutrina Espírita, para que cada vez que publicarmos um vídeo você possa ficar sabendo e acompanhar esta obra que deu início ao Espiritismo. Nós já estamos na quarta parte desta obra, Livro dos Espíritos. Penas e gozos futuros. Hoje vamos estudar mais um tópico desta parte. Acompanhe conosco. São as uniões antipáticas. A questão 939, realizada por Allan Kardec. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é que, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Uma pergunta bem complexa de Allan Kardec acerca das uniões entre os encarnados e o quanto que nós temos de compromisso uns com os outros. E os espíritos respondem: não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Aqui nós temos a palavra punição, mas ela não denota uma ideia de condenação divina, e sim necessidade de reparação dos nossos equívocos, o que causamos de prejuízos ao outro e a nós mesmos. E mesmo assim, nós temos a oportunidade do resgate. Então, está claro que não é uma condenação, porque a condenação, como se tem a perspectiva materialista ou da religião humana, é de que ela é irreversível. Aqui na doutrina espírita nós temos a misericórdia divina atuando, por isso os espíritos estão respondendo, se bem que passageira. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências? Então existe a suposta atração física do corpo, que pode não corresponder com a da alma, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardem a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Então isso é passageiro. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que a constituíram, depois de se haver estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente, duradouro e eterno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama, e não o corpo, de sorte que, dissipado pelo uso material, o espírito vê a realidade. Então, a condição básica da estrutura de convivência, de vida plena, de equilíbrio, de saúde espiritual, permanece sendo a mesma de ponta a ponta desta obra. Aprendermos a nos enxergarmos como espíritos e, na condição de encarnados, apresentarmos a oportunidade da união corporal para estabelecer o ensejo educativo que a matéria proporciona, sempre na visão do espírito. Eis a realidade. E tem um comentário de Allan Kardec. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se
com eterno amor, passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Então aí vemos que não existia amor, mas paixão, porque a paixão em desequilíbrio, em atitude extrema, provoca prejuízo emocional e, portanto, leva a essa ideia de ilusão e até de aversão, desenvolvendo a raiva e até o ódio. Então, quando isso acontece é porque não houve amor da alma, mas sim interesses materiais. Pergunta 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quando envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Então Kardec está fazendo uma pergunta muito interessante. Por que nós nos sentimos atraídos a viver com certas pessoas, mas que vivenciam na sua convivência um estado de adversidade? Mas lá no fundo da consciência, lá no íntimo das nossas almas, nós sabemos que temos que atravessar aquela fase, vivenciar, de conviver, de aprender a respeitar, de doarmos uns aos outros, porque de alguma forma temos a união também pelo resgate, que são a maioria dos casamentos na Terra, são os casamentos provacionais, são as uniões em que nos deparamos com a necessidade de restabelecer equilíbrio, perdão, desenvolver a piedade e apagarmos o mal que realizamos e desenvolver esse amor através das potencialidades naturais do espírito. Tudo isso é possível de superação. Por isso que os espíritos responderam na questão anterior que essa suposta ideia de adversidade é passageira, porque uma reencarnação transforma uma união de prejuízo comum em algo libertador dentro do campo da vida e do amor. E os espíritos respondem: amaríssimos, com efeito. Em outras palavras, é exatamente isso. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Então, eis aí o convite, mais uma vez, a nos apropriarmos da responsabilidade do que vem a ocorrer conosco, no ensejo educativo da reencarnação e das uniões provacionais. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Então, aqui está bem claro que existem as leis humanas e as leis divinas. As leis humanas são ensaios para nos aprimorarmos até chegarmos no cômbito das leis divinas. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradaram? Depois dessas uniões, ordinariamente, buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Então, além dessa necessidade de reparação que ocorre nas uniões provacionais, também existem as uniões por interesse. E aí é que se encontra o equívoco, porque criamos leis e estabelecemos concursos de união sem a aprovação do coração e da alma, e muito menos a necessidade desse convívio, mas por interesses coletivos, comuns, interesses relacionados à manutenção de heranças, riquezas e estruturas relacionadas exclusivamente à matéria. Eis aí o tal erro que eles falam dessas leis que os homens, nós criamos. E vem a subpergunta A. Mas nesse caso não há quase sempre uma vítima inocente? E para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiveram sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Então, existe às vezes muita ingenuidade em aceitação dessas uniões
por acomodação, por conforto, por status, por apresentação social, e acaba sendo algo expiatório por não ter um princípio também estabelecido com o concurso da alma. Então, todo esse capítulo trata dessas penas futuras, desses gozos terrestres, esses recursos também relacionados à convivência, à educação e à oportunidade de encarnação que cada um apresenta, buscando a verdade de alguma forma. Então, é um capítulo que merece muito estudo, muita reflexão, muita oportunidade de nos encontrarmos conosco mesmo e estabelecermos oportunidade de recuperarmos aquele tempo perdido, realizado no passado. E para cada equívoco e para cada erro que nós realizarmos ou temos feito no passado, tenhamos o ânimo agora de nos recuperarmos, buscando o bem, buscando trabalhar no concurso do exercício da caridade, para permanecer com Jesus e buscarmos na inspiração, buscarmos no concurso da convivência, dentro do lar, a oportunidade de exercermos a oração, o respeito, a comunhão dos valores e termos, então, o nosso concurso de reencarnação e o seu planejamento realizado com sucesso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.